Deixa eu compartilhar minha tela. Vamos lá. Essa segunda parte, como foi mencionado, nós vamos abordar a migração, vamos se dizer, de tecnologias. Deixamos de trabalhar num modo tradicional, que é o Java com o JPA, que nós conseguimos perceber que já nos trouxe grandes recursos, né, um potencial imenso no que se refere à persistência de dados, e agora a gente tem a perspectiva de ver tudo isso acontecendo em um ecossistema Spring Boot com o Spring Data JPA. Mas antes disso, eu preciso ressaltar dois itens que é importante que a gente conclua para que a gente tenha essa percepção. Olha, o Spring Data JPA, ele é fortemente dependente de um ecossistema que já tem um potencial como o JPA na sua essência. Então, mais um gatilho aqui que a gente vai mostrar em relação a essas fronteiras de tecnologias. Até mesmo para vocês futuramente não sentir essa dependência, caso não esteja num cenário com Spring Data JPA, que eu vejo que hoje é muito difícil disso acontecer, mas é sempre bom a gente estar preparado, né? E aqui eu tenho o nosso projeto de mapeamento, que ontem nós abordamos o poder de um mapeamento dos nossos objetos, com ênfase à persistência, né? Nós percebemos que o coração agora de qualquer aplicação RM é o mapeamento das entidades. É através dela que a gente tem perspectivas positivas, ou então muitas dores de cabeça ao longo dessa jornada. Então, reforçando, o mapeamento é o coração. E aí, com isso, nós temos aqui a expectativa de salvar clientes, né, na nossa aplicação. E aqui eu estou simulando a inclusão de um cliente 1 e a inclusão de um cliente 2. Lembrando que nós temos um carinha aqui, que é o nosso cliente CRUD, que ele é o cara que faz a persistência, né? Inicialmente, ele só tem um método de save, porque os outros exemplos a gente já teve na profissão. Então, seria mais do mesmo, né? Então, o grande destaque aqui agora, pessoal, é que quando vocês pensarem em persistência, no caso aqui do cliente 1, deixa eu maximizar aqui, mais de uma entidade, elas podem ter estrutura de dados que serão armazenados em uma ou mais de uma tabela. O que isso quer dizer? Eu posso ter duas classes, salvar numa tabela, ou eu posso ter uma única classe e salvar em várias tabelas, ou eu posso ter várias classes e salvando em várias tabelas. Então, esse mix de cenário, ele é muito versátil no nosso dia a dia, e é importante a gente ter esse domínio evolutivo, né, em relação a essa jornada. E aqui eu deixei três comentários, aliás, três cenários com o seguinte comentário, né? Todos abaixo precisam ser cascade, fazendo uma retrospectiva. Cascade, pessoal, é a capacidade da gente ter, né, o framework nos oferecer em salvar uma entidade e, de forma em cascata, outras tabelas serão persistidas, consequentemente, através do seu mapeamento. Então, a gente chama isso de cascata. Salva alguém, mas N alguém, né, vamos dizer assim, N pessoas estão sendo afetadas, né? E aí vem o seguinte questionamento, essa dinâmicazinha aqui. Os nossos e-mails, eles precisam ser cascade? Os nossos telefones precisam ser cascades? O endereço e abaixo também eu tenho aqui a profissão. Esses três objetos, aliás, esses quatro objetos, precisam ser cascade em sua definição de mapeamento, que a gente viu aqui no cliente, veja só, né? Temos aqui o endereço, temos os e-mails, temos os telefones e temos a profissão. Não são atributos simples, são outras classes que são mapeadas com a sua devida correspondência. Então, esses carinhas precisam ser cascade, então vamos desmistificar. Quando eu digo que eu uso a notação element collection, né, que eu digo que eu tenho um único atributo, como post, né, um blog, post, tags, né, o tags é uma única string, fazendo uma analogia, então eu tenho aqui uma element collection. Naturalmente, pessoal, essa anotação determina que se eu for salvar um cliente, se esse cliente tem um e-mail, é subentendido que eu tenha que salvar o e-mail. Então, isso é mais que implícito, essa operação de cascata. Então, vocês percebem que em nenhum momento eu habilitei o cascade. Já o telefone, vocês viram na aula anterior, que se eu não disser que o cascade, no nosso mapeamento, é no momento da persistência e no momento da alteração, um erro aconteceu,
Por quê? Porque essa lista de telefones para o JPA, ela não tinha ciência quando ela ia ser salva, né? E nós não chamamos o salvar telefones. A gente queria salvar um cliente e automaticamente os telefones também e no lote de inclusões. Então, esse caso, o Cascade foi necessário. O endereço, se eu não me engano, está aqui. Outro aspecto. O endereço, pessoal, como ele é embedded, automaticamente ele está embutido na própria tabela de cliente. Então, não preciso definir Cascade. Então, vocês agora perceberam que o Cascade não é uma fórmula secreta e universal. Depende muito do cenário. E aí vem o último cenário que é o mais peculiar, né, que eu vejo que às vezes a gente pode errar, ter algum equívoco em relação a esse cenário. A profissão, na opinião de vocês, é um registro que precisa existir antes ou após o cadastro do cliente, ou no momento que o cliente existe, ou vai existir no banco de dados? Automaticamente, né, para a gente não colocar isso como uma reflexão extensa, automaticamente eu pressuponho que quando eu for cadastrar um cliente, já vai ter uma combozinha ou uma forma de consultar a profissão desse cliente. Então, a nível de negócio, algumas entidades, elas precisarão existir previamente. Logo, a profissão programador não vai existir quando eu salvar o funcionário ou colaborador ou cliente Gleason, vamos dizer assim. Nem todos os registros, pessoal, eles se aderem ao Cascade. Depende muito do meu negócio, tá? Hipoteticamente, isso é bizarro, tá? Se vocês dissessem que ia salvar a profissão ao salvar um cliente, que isso não tem nenhum nexo, né? Aí vocês colocariam o Cascade. Em que momento eu salvaria uma entidade Cascade de outro que não fosse uma lista? Por exemplo, aqui, ó, como as coisas mudam dependendo do contexto. Se o nosso endereço fosse determinado, né, o time de arquitetura ou o time de banco de dados dissesse, pessoal, cada cliente vai ter que ter uma tabela de endereço, e ao salvar o cliente, a tabela de endereço também precisará ser persistida, e aí entraria agora um aspecto muito relevante. A nosso endereço deixaria de ser embedded, e ele seria estilo a nossa profissão, só que aqui seria o endereço ID e automaticamente nós colocaríamos o cascade, igual a persist, por enquanto aqui, né? Cascade type.all ou persist, tá? Só para a gente consolidar isso. Então, dependendo do teu modelo, automaticamente as anotações se encaixarão à tua proposta. Então, é muito versátil, pessoal, essa questão de definições. Não usem isso como Ctrl+C e Ctrl+V, para que vocês não tenham problemas futuros em relação aos teus dados, tá bom? Então, em resumo, no que se refere à persistência, era tudo isso que eu queria mostrar para vocês. Por quê? Porque nós vamos começar agora a falar das consultas. E eu não posso pensar em consultas se eu não tenho uma persistência consistente dos meus dados, né? Então, era mais esse ponto para reflexão. E aqui, agora, nós continuando no JPA, temos aqui o nosso banco de dados limpinho, e eu vou fazer uma execução, mais uma vez, só para ilustrar que está tudo funcionando na nossa cliente application, vejam só, e eu quero salvar um registro, tá? Nesse caso, pessoal, o meu cliente precisa de uma profissão, só que nós não temos nem a tabela, estamos esperando o JPA criar, né? E agora é que começa a mágica. Como programar é uma arte de se adequar, vamos dizer assim, eu disse na seguinte situação, olha, profissão, inclui uma profissão. E aí, que profissão é essa? Aí eu coloquei uma profissão qualquer, tá, pessoal? Mas antes disso, como eu tenho duas execuções, eu disse, inclui uma profissão, mas primeiro verifica se ela existe. Por quê? Porque eu quero usar essa profissão para salvar duas pessoas para a mesma profissão. Olha só como é interessante fluxo de negócio versus conhecer a tecnologia. Então, na primeira execução, nós vamos validar que não existe uma profissão com ID 1, esse if vai entrar, vai adicionar a profissão, como eu retorno o objeto, e o JPA sabe que esse objeto já foi salvo, ele vai ser passado para o segundo objeto, e automaticamente é a mesma profissão para os dois objetos.
Então, temos muito disso da questão de implementação. O bom disso, pessoal, é que a gente exercita todo o poder do JPA diante de cenários relativamente simples, né? Então, aqui eu vou executar a nossa classe, não vou mais colocar em modo debug, porque a nossa ênfase agora é a parte de consulta de dados. Então, vamos só alimentar a nossa base de dados, ok? Sempre olhem o log, pessoal, sempre olhem, ver se realmente aqueles comandos SQL que vocês acham que iria acontecer, aconteceram, ou se aconteceu algum comando que não era conforme vocês imaginavam. É claro que aqui, como a gente tem a primeira carga de dados, foram criados vários registros, né? É natural, mas nas próximas execuções a gente vai ter um pouco mais de atenção ao log, tá bom? Então, vamos vir aqui, dar um refresh. As nossas tabelas foram criadas e temos aqui a nossa profissão. Vamos confirmar, ó, a perspectiva de data. Nós temos aqui a nossa profissão programador e temos os clientes. E temos aqui 2 clientes com a mesma profissão. Olha a questão do poder do JPA em relação à consistência dos dados, né? Vamos para os telefones. Temos aqui os 2 telefones e cada um com o seu respectivo e-mail, tá? Aqui, nós estamos com a nossa base de dados com um pensamento agora para realizar consultas, os famosos selects, só que esses selects serão realizados no nossa aplicação Java. E aí, uma coisa que eu reforço a vocês, não é porque a gente está usando um framework super poderoso, como o JPA e o Spring Data JPA, que descarta, pessoal, nós como profissionais, termos uma certa convicção do SQL que vai ser gerado. Isso é importante, porque isso nos traz domínio da execução da nossa implementação, da nossa tarefa pertinente à proposta de negócio. Eu vejo muitas pessoas, às vezes, subestimando essa questão do SQL. Eu costumo dizer que o programador, independentemente da sua linguagem, o seu grande diferencial é conhecer de negócio e conhecer de SQL em sua essência. Então, comece a exercitar. Se possível, tirem aquele dia para vocês nem abrirem a sua IDE. Faça o seu select, faça o seu insert de forma tradicional, para que vocês consolidem, exercitem ainda mais esse domínio, porque é um grande diferencial no mercado, tá bom? Tá? E vamos ver agora as nossas execuções. E aí, claro, pessoal, para não poluir aqui nossa execução, eu criei essa JPA cliente QL, que é uma abreviação de query, né, query language, application, que essa classe que vocês vão testar depois, ela só tem a finalidade de realizar consultas. E a gente vai agora explorar como realizamos consultas usando o JPA em qualquer banco de dados, tá bom, pessoal? Então, eu vou aqui, estou criando a minha conexão, tenho o nosso cliente QL, né? Ó, vejam só, é como se fosse um DAO ou um CRUD só para realizar SQL, que eu abreviei aqui. Mas, obviamente, tudo poderia estar no único arquivo, tá bom? Esse nosso cliente QL, ele também tem um Entity Manager, cria-se esse Entity Manager, e aqui ele só tem o papel de realizar consultas, que a gente vai conhecer essa sopa de letrinhas a partir de agora, tá bom? O que eu tenho que saber de SQL usando o JPA? Vamos por etapas. Eu tenho que listar clientes. Essa é a forma mais conveniente, de realizar consultas utilizando o JPA. E a gente chama esse mecanismo de JPQL. O que é um JPQL? É um comando SQL baseado em suas entidades. Então, a gente deixa agora de pensar em selects nas tabelas, os famosos select asterisco from, tabela 1, 2, 3, por exemplo, e agora damos select entidade A, entidade B, entidade C, e assim por diante. E aí, esse comando SQL, que é o JPQL, ele tem essa sintaxe mais simplista possível, tá? Então, eu tenho aqui, ó, select C, que é um apelido da tabela, não é da tabela, da entidade cliente, que tem um apelido C. Então, isso é o mínimo que eu preciso dar um find all, ou listar todos os clientes no meu banco de dados. Esse alias é obrigatório ser um C? Não. Você pode colocar Z, né?
contando que aqui seja esse mesmo apelido, né, um Z. Então, isso é uma concepção de alias no JPQL, tá? Então, isso é o mínimo necessário para eu dar um select nos meus registros, pensando que agora tudo é via entidade. Nesse momento que eu realizo o select, essa nossa classe query é disponibilizada pela nossa Entity Manager, muito parecida com o result set, né, pessoal, que a gente viu no JDBC. E aí esse cara, ele tem a mágica de dizer o seguinte: cara, ele está selecionando a tabela de cliente, mas ele está selecionando via a entidade cliente. Logo, ele já fez a conversão para mim. Então, eu já tenho uma lista de clientes na minha execução. Então, vamos avaliar aqui este comando agora em forma de breakpoint e ver a mágica acontecendo. Como é que eu costumo validar o meu select? É muito simples, pessoal. Nada aqui que a gente executa é algo que não é praticado, que não é aplicado no dia a dia. Literalmente, eu faço depuração, linha a linha, das nossas execuções. Não pode parecer que nós, desenvolvedores sênios, não temos essa habilidade. Muito pelo contrário. O grande diferencial de um profissional sênior para quem está iniciando é só identificar a sua expectativa de resultado. Logo, se eu disser para vocês, eu acredito que vocês agora já vão ter esse pensamento, essa linha 22, vamos dizer assim, eu já tenho uma expectativa que vai vir 2 registros. Por quê? Porque eu sei como está o meu banco de dados. Eu vim aqui, né, dei aquela curiada, né, vamos dizer assim, e eu sei, cara, tem que vir 2 registros. Se não vier, o meu código está errado. Então, eu venho aqui e quando eu passo o mouse em cima, eu já sei, opa, size 2, já é um bom caminho. No mouse aqui, tenho 2 clientes. É isso que nós avaliamos, tá, pessoal? Não é mágica, é análise mesmo, muito criteriosa. Se eu quiser explorar esse resultado usando a IDE, vamos ver aqui, eu coloco aqui e eu tenho 2 elementos. E aí eu vou validar agora a consistência dos dados. Só que aqui eu não preciso me preocupar tanto, por quê? Porque é consequência do meu mapeamento e eu já validei. Então, o que a minha preocupação era trazer 2 registros. Então, o meu SQL está ok. E outra coisa que nós avaliamos também, porque somos muito criteriosos, veja só, deixa eu ver aqui um detalhe. Ah, tá certo. Olha o select que foi realizado, pessoal. Selecionamos a profissão, selecionamos os e-mails e selecionamos os telefones desse cliente. Então, para trazer um cliente ou os clientes, olha a quantidade de comandos SQL que aconteceu na nossa aplicação por baixo dos panos, que o JPA realizou, né? Então, esse é um detalhe que a gente tem que avaliar. Poxa, nesse momento, realmente eu queria trazer tudo isso de uma única vez? Vamos nos questionar e ver o resultado a seguir, tá? Então, vou vir aqui, executar, e vamos imprimir o nome do nosso cliente. Deixa eu limpar esse log. Opa, o primeiro é Gleison Sampaio, que eu estou realizando um for, esse é o e-mail dele, esses são os telefones, e essa é a profissão que o Gleison tem. Então, eu estou com o objeto todo estruturadinho, com todas as informações que veio do meu banco de dados. Vamos para a segunda operação, e agora mais um SQL aconteceu, olha o JPA aqui entrando em ação, foi buscar o e-mail, foi buscar os telefones, né, e conseguiu trazer os dados de um outro profissional, né, ou de um outro cliente na nossa execução. Então, é importante, pessoal, para a gente que está acompanhando essa jornada, é que valide a consistência do dado que está no teu banco de dados, o SQL que está sendo gerado por baixo dos panos e o resultado em tela, né, no caso aqui em console, para que vocês confirmem que realmente aquilo está bem implementado. Uma coisa que me chamou a atenção é que, poxa, eu precisaria ter todos esses clientes na minha execução, com todas as informações imediatamente, eu já preciso saber que o cliente Gleison tem um e-mail tal e uns telefones, fazendo várias consultas no meu banco de dados. Vamos ver aqui uma situação que me chamou a atenção. Vou vir aqui no meu cliente e vou dizer que os nossos telefones, ele é lazy, e, por padrão, esse cara também tem que ser lazy. O que isso quer dizer, pessoal? No JPA, ele tem uma coisa chamada consulta lazy e consulta eager.
Lazy é uma expressão que a gente denomina de preguiçosa, né? Isso quer dizer que não vai ser executada naquele momento. Precisará de um segundo estímulo para poder garantir que outros dados venham da nossa base de dados. Mas o que aconteceu que esse cara, sendo lazy, ele mesmo assim já trouxe a minha consulta de clientes. Então, é algo que eu vou avaliar em que momento a nossa aplicação executou, que ela sentiu a necessidade de trazer dados que não são de uma entidade principal. Vamos só revisitar aqui a execução e ver onde está esse gatilho, porque isso não deveria acontecer. Ah, professor, mas isso é importante? Eu me preocupar se o banco de dados está rodando comandos que não deveria, né? Buscar um cliente já com telefone, isso não é bom para a gente? É bom, pessoal, porque você tem a informação na palma da mão. Mas imagina se a tua consulta trouxer 1 milhão de clientes numa consulta, por exemplo, né? E esse 1 milhão de clientes tem 2 milhões de telefones. Será que essa requisição de 2 milhões de telefones não seria significativa no desempenho da tua aplicação? Por isso é que muitas das vezes as pessoas crucificam a linguagem Java como pesada, mas não é. É porque ela é tão versátil e às vezes ela tem esse poder que a gente precisa ter essa cautela. Poxa, eu preciso de fato trazer tudo aquilo neste momento, então a gente precisa dominar um framework e fazer as devidas tratativas, né? Deixa eu só avaliar aqui. Olha só, agora sim, pessoal, era isso que eu queria mostrar para vocês. Nesse primeiro momento, olha só foi realizado o SQL da minha tabela de clientes, porque a minha proposta era trazer os meus clientes. Vamos ver? Trouxemos os 2 clientes. Vamos dar um for, e eu vou limpar aqui, para vocês verem, ó. Como era preguiçoso, não ia trazer logo. Listamos os clientes, aí eu venho aqui, ó. Cliente nome, tá, trouxe o Gleison. Ó, quando eu for buscar os e-mails, agora é que ele está fazendo um segundo select, veja só, ele está buscando os e-mails daquele cliente. Então, imagina, né, pessoal, a necessidade de sobrecarga, que se a gente não mapear devidamente, isso pode estar acontecendo na nossa aplicação e a gente nem percebe, né? Agora ele foi lá, buscou os telefones e buscou a profissão, ó. Então, vocês veem que essa concepção de lazy é uma necessidade de garantir a performance da nossa aplicação. E aí, se você acidentalmente, ou por uma questão de necessidade precisar trazer, que eu não recomendo, vamos ver o impacto agora de colocar o Wigger na nossa aplicação e deixar o breakpoint na linha 23. Então, eu vou dizer aqui, ó, eu quero que a profissão seja Wigger. A profissão não, perdoe, os telefones, né? Vamos ver a profissão também. Vou colocar aqui, ó, Wigger. Vamos ver como vai ser a primeira execução SQL aqui da nossa aplicação. Vou colocar aqui no modo debug. Vamos ver. Vamos dar um console. Olha aqui, pessoal. Ele já fez vários selects, por quê? Porque você disse que queria tudo numa única vez. Mas como eu falei para vocês, né? O objeto, ele está todo projetado, mas o peso que isso aconteceu no banco de dados é algo questionável diante da tua implementação. Então, muitas das vezes, uma definição dessa pode definir a qualidade ou um problema na tua entrega e na aplicação como um todo. Ah, professor, eu como iniciante, eu já tenho que praticar isso constantemente? Não, pessoal, é algo que vocês vão evoluindo, vocês vão testando, vocês vão sentindo com a massa de dados que vocês estão trabalhando e, consequentemente, vocês vão conseguindo adquirir novas experiências, beleza? Ah, mas se eu digo que ele é lazy, certo? Em que momento é que ele vai buscar as outras informações? Conforme mencionado, quando ele chama o get daquele objeto que é dependente, sendo lazy, ele vai lá e faz o SQL para vocês, entendeu, pessoal? Então, essa é a grande sacada do JPA, e no sentido a trazer os dados e seus relacionamentos, né? As suas dependências através dessa concepção. Beleza? Então, em resumo, esse é o grande objetivo de lazy e IG nos nossos mapeamentos, tá bom? Para concluir, eu vou materializar aqui um cenário com vocês. Quem nunca acessou um sistema, que esse sistema, a primeira tela é a consulta dos teus clientes, pacientes ou produtos, certo? A primeira tela, pessoal, só vai exibir o nome,
o CPF e o código desse cliente. Então, eu não preciso, naquele momento, ter os e-mails e os telefones desse cliente. Mas, quando eu clicar em detalhar, visualizar ou alterar, por exemplo, aí esse dado tem que estar completo. Aquele meu objeto cliente tem que estar completo. Então, vocês veem como tudo isso é uma questão de jornada que define o nosso mapeamento. Então, a partir de agora, tenham esse pensamento, tá? No segundo aspecto, aliás, alguma dúvida, pessoal, a respeito de lazy, eager, conseguimos trazer uma analogia legal? Professor, não entendi muito bem. O Iger, ele vai buscar como? Ele vai buscar, no momento da consulta da classe principal, ele já traz também as dependências. Ele diz o seguinte, eu vou te dar tudo que você mapeou, entendeu? E aí Sim. existe uma sobrecarga no teu banco, dependendo da quantidade de registros, entendeu? E o outro é como? O lazy, ele só traz a tabela principal. Ele só foi buscar os clientes primeiro. Se você der um get telefones, aí que ele vai buscar os telefones daquele cliente, entendeu? Entendi. E o telefone está embutido no. Sim, aqui, ó, o nosso cliente, ele tem uma lista de telefones, ó, tá vendo? Ah, beleza. Tá bom? E Beleza, aqui obrigado. eu vou colocar lazy para não trazer desnecessariamente. Uma grande pegadinha que acontece, que eu vou mostrar lá na frente, mas vocês já vão detectar, é que quando a gente está usando APIs, se eu uso uma API e essa API agora tem que converter um objeto em JSON, acidentalmente ela precisa pegar os objetos. E aí, se eu colocar lazy, mas ele está tentando criar o JSON do objeto, e ele pegou o get telefones, automaticamente ele chamou o get acidentalmente. Então, é por isso que muitas das vezes, quando você for trabalhar com API, às vezes automaticamente também já vai o telefone e você se questiona. Poxa, mas era lazy, por que ele já está trazendo os telefones? É porque por baixo dos panos existe um framework que ele vai pegar o objeto do cliente e vai querer criar um JSON. E ele precisa conhecer os atributos do cliente. E aí ele tocou no método get telefones e ele mandou fazer a consulta. Por isso é que quando a gente for falar de Spring Data JPA, nós temos outra estratégia para isso. E anotem aí, Entity Graph, que a gente vai falar logo a seguir, tá bom? Então, Nossa. são coisas que a gente vai aprendendo no dia a dia, mediante pontuações aqui dos frameworks, tá? Vou deixar digitado aqui, aí vocês pesquisam depois. Entity, mas eu vou abordar, tá? Entity Graph. Esse cara é que garante que o Jason vai estar preguiçoso. Ele não vai buscar ainda os telefones do cliente. Ele vai retornar um JSON só com o cliente, tá bom? Então, são coisas que a gente vai adquirindo aí. Ah, você viu na documentação? Não. Eu passei por esse cenário, me incomodei e eu fui tentar ver essa alternativa de como não exibir o JSON já com o objeto. Aí a galera falou, olha, você coloca a lazy e se você precisar, tem essa estratégia. E aí a gente vai chegando nesses denominadores, tá bom? Alguém levantou a mão? Alguém havia levantado a mão? Posso prosseguir? Acho que pode. Tranquilo. Então, aqui nós abordamos a forma de SQL padrão, que é o JPQL, e o famoso lazy versus eager, e o impacto dessas propriedades nos nossos mapeamentos em relação ao grande volume de dados, tá bom? O segundo cenário, pessoal, é muito semelhante ao primeiro, só que o segundo é, eu vou realizar consultas que possuem parâmetros ou os famosos filtros, né? Então, vou vir aqui, aumentar essa etapa aqui e listar os meus clientes pelo nome. Eu coloquei aqui Marlon, né? Vamos ver se nós temos esse nome. Temos aqui, só que é o sobrenome. Vamos ver. Deixa eu ver. Aqui, nós temos, continuamos tendo o nosso Entity Manager, o nosso Select é muito parecido com o anterior, mas agora entra o Where. E o Where, pessoal, é muito parecido com o SQL tradicional. Lembrando que tudo aqui agora são atributos. Não é o nome da nossa coluna, tá? É o nome do atributo da entidade. E aí nós temos aqui o like e os nossos filtros.
Lembra que lá no JDBC, nós usávamos ponto de interrogação para definir um filtro? Aqui não, a gente cria um carinha chamado um apelido, né, ou um alias. E todo parâmetro, ele começa com 2 pontos. Aqui o nome está singular, mas você poderia colocar N aqui, ó, se quiser, tá? Mas qual é o impacto desse parâmetro? É aqui, ó. Se eu vim aqui, ó, query.setParameter, que nós temos a nossa query, esse cara tem que ser N, e não a nome, porque eu defini aqui, tá bom? Então, a gente cria a convenção, o parâmetro igual ao nome do atributo, mas não é uma obrigatoriedade, ok? Se a gente fosse falar que o nome, listar clientes por nome tivesse que ser exato, seria assim, Frank Marlow, aí eu usaria o set parameter. Mas como vocês sabem, o SQL, ele tem a concepção do like, e o like, ele tem esse sufixo e um prefixo como opcional, que ele vai dizer o seguinte, eu quero todo mundo que termine com o nome, ou eu quero todo mundo que comece com o nome. Logo, esse nome pode estar no início ou no fim. Então, isso não é do JPA e nem do JDBC. É SQL puro, é o like, certo? Eu só fiz aqui uma adaptação para representar isso na minha execução. E aí, dessa forma, pessoal, eu estou simulando buscar qualquer pessoa que tenha a palavra Marlon em seu nome. E aqui eu tenho a expectativa de buscar estes clientes. Então, vou vir aqui, executo novamente, e vamos ver o resultado. Tá? Ah, eu preciso ter mais de um filtro? É só colocar mais 7 parâmetros. Posso colocar filtros de outro tipo? Sem problema, porque ele aceita qualquer tipo de objeto que a gente vai avaliar. Primeira coisa que eu valido é a quantidade de registros. Teve um. Fui no banco, realizei o meu SQL, eu faço isso literalmente, tá, pessoal? Não é brincadeira, não. Eu faço aqui, ó, select asterisco from, tab cliente, TC, né, ele já abreviou, where, nome, like, e eu faço a mesma expressão. Só que o like aqui é tudo junto, né? Aqui, assim. Marlon, né? Então, eu venho, validei que tem um registro, está aqui o meu registro, e aqui eu só me certifico que realmente a minha operação está ok. E agora eu vou avaliar a integridade desse nosso objeto. Vou limpar aqui o console, e vamos ver quantas pessoas vai ser executadas e o nome delas. Então, tá aqui, ó, 2, Frank Marlon, não imprimiu mais, listando os clientes que possuem o nome Marlon. Então, funcionou, né? Está compatível, está coerente a minha implementação, ok? Alguma dúvida em relação a parâmetros? Em relação às nossas queries? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Query.setParameter, olha só, ele recebe um parâmetro, né? Vou chamar de P, e eu posso colocar 1.5, porque ele aceita qualquer tipo de valor, tá, pessoal? É indiferente, tá bom? O que importa é você fazer a amarração do nomezinho aqui com o parâmetro que você criou aqui com os 2 pontinhos, tá? Ah, eu quero com dois parâmetros. Continua, end c.id igual a 2 pontos, ou vamos botar maior, né? Maior 2.id. Aí esse parâmetro viria para cá e assim por diante, tá bom? Deixa eu remover aqui para não dar problema. Comando SQL, tá? O terceiro cenário, pessoal, alguma dúvida aqui, pessoal? Tranquilo, tranquilo, né? O terceiro cenário é o dos mais dolorosos que a gente, até hoje, a gente nunca encontrou, né, uma solução que fosse mais agradável mediante a essa nossa iniciativa de, observem, pessoal, que quando a gente está falando de APIs, a partir de agora, as nossas entidades, elas se tornaram blindadas. O que isso quer dizer? A gente não sai expondo as nossas entidades, né? A gente expõe representações. Imagina você ter a tua API, para quem não sabe, né? API é a abreviação de Web Service, com ênfase a disponibilizar recursos para a web, né? Os famosos Web Services, HTTP, REST, SOAP e assim por diante, que converte JSON e XML dos nossos objetos. Então, o que isso quer dizer? Poxa, a nossa entidade está blindada. Agora a gente tem
uma classe clone, ou tem as suas variações estruturais, que vai dar uma resposta para o nosso usuário. E aí a gente precisa converter isso de entidade para uma nova classe. E aí eu chamei essa nova classe de uma classe parcial DTO. Eu estou segurando o Ctrl e ela me cria esse link aqui na IDE. E essa cliente aqui, ó, cliente parcial DTO, ela só tem o nome e o logradouro da pessoa. Observa que agora a minha entidade está protegida. O cara só quer saber o nome e o logradouro, tá? Assim como ele poderia querer só o nome, o CPF e o logradouro, por exemplo, por alguma razão. Então, a nossa entidade agora, pessoal, ela fica mais blindada, como eu falei. E aí, nesse caso, uma das estratégias do JPA é usar uma questão de definição por construtor. Então, eu tenho um construtor que diz, olha, o primeiro parâmetro da minha resposta SQL é o nome e o segundo é o logradouro. E aí ele cria esse construtor. E aí, quando eu for montar a minha SQL, ele diz o seguinte, olha, eu quero que tu crie uma query, só que essa query vai ter essa sintaxe aqui, ó, select new, o pacote da classe, isso é importante, o nome da classe e os campos, né, ó, cliente.nome, cliente.endereço.logradouro. Então, observa que ele fez uma navegação e trouxe só o logradouro, assim como poderia ser cliente.profissão.nome. Aí você teria que ter uma outra classe que tem essa estruturinha para te dar como resposta. E de onde eu vou consultar? Da mesma entidade cliente. Então, essa é uma forma amigável de converter uma entidade numa classe parcial para a resposta das nossas requisições. E aí eu tenho que informar que o cara que vai ser criado, essa é a classe correspondente. E aí, com isso, o nosso JPA, ele tem essa classe auxiliar chamada Typed Query. E aí eu venho e digo, olha, eu não quero mais o cliente todo, eu quero só o parcial dele. Então, vamos confirmar, né? Eu vou aqui remover e cliente parcial DTO. Vamos executar. Vamos ver. Vamos aqui no nosso console. E está aqui o nosso SQL, ó. Select somente aquelas duas colunas. Como eu falei para vocês, ele gera esse SQL doidão aqui, mas ele é ilustrativo, né? Ele só criou um apelido para a tabela e para as colunas aqui. Mas está aqui o nome e o logradouro da tabela de cliente, tá? Então, eu venho, executo, e está aqui, ele está imprimindo o toString, né, que eu implementei para ilustrar para vocês. E aqui eu tenho, ó, cliente parcial Gleison, da Rua das Flores, e o cliente parcial Frank Marlo, da Avenida Marte. Vamos confirmar no banco, temos aqui o logradouro muito bem, e assim por diante, ó, tudo bonitinho. Então, essa é uma forma mais minimalista de fazer esse trabalho. Por que que eu falo minimalista, pessoal? Porque imagina uma resposta que tenha 20 campos. Então, ficaria ingerenciável você fazer isso aqui usando essa estratégia, né? A gente gosta de ilustrar essa aplicabilidade quando eu tenho 2, até 3 campos, né? Tolerável. Eu, particularmente, não gosto muito de usar construtores por algumas razões, e principalmente quando eu estou falando de consultas, porque imagina que, acidentalmente, eu coloquei a posição errada, porque eram 20 campos, e acidentalmente, né, a gente é humano, eu coloquei a informação errada, e eu entreguei esse relatório para a parte gerencial, ou algo estratégico da aplicação, e eu dei uma informação equivocada para o meu usuário. Então, é muito delicada essa questão de construtores em excesso, tá bom? Com parâmetros em excesso, tá bom? Mas, como eu falei para vocês, o JPA, ele tem alternativas que tentam um pouquinho mais mitigar essa necessidade, né? E aí nós vamos falar do terceiro, da segunda alternativa de quebrar os nossos objetos ou blindar as nossas entidades, que é a concepção de tuples. O que é o tuple, pessoal? Para quem esteve ontem, né, acompanhou nossa aula de ontem, o tuple nada mais é do que um primo do nosso result set. Ele é capaz de criar uma matriz que ele identifica a quantidade de linhas e a quantidade de colunas, ele apelida essas colunas para que a gente obtenha as informações lá na frente. Então, isso via JDBC é o que o result set
dispõe, né, como um mecanismo que a gente visualizou ontem. E aqui eu consigo montar, veja só, um SQL um pouquinho mais robusto, ó, veja só, sempre lembrando que eu tenho que apelidar as minhas colunas. Então, eu dou um select, c.id, quem é C? É o nosso cliente. Aonde é que eu informo? Está bem aqui, ó, from cliente C. Então, eu tenho c.id, c.nome, data de nascimento, basicamente quase todos os atributos do cliente, com exceção dos telefones, né? E também eu consigo até concatenar. Olha só, eu concatenei usando o JPQL, o logradouro, o número e o CEP da pessoa e denominei como endereço completo. Eu também consigo fazer essas mágicas aqui usando JPA, né, com JPQL. E aí, nesse caso, eu vou criar esse objeto tuple, veja só, é importante eu saber que ele agora é uma tuple, até coloquei aqui, ó, o primo do result set, e aqui ele coloca como parâmetro. E aí, nesse momento, eu preciso fazer algo trivial, iterar sobre os nossos registros, mas agora, ó, cada registro, veja só, ele possui, pessoal, um alias, um apelido. Então, fica mais fácil para eu consultar a informação de acordo com o apelido, né? Ah, professor, mas por que que você não usou o construtor? Sendo que aqui eu tenho esse esforço maior. É uma questão de perspectiva, pessoal. Para mim, é mais legível saber que eu tenho um tuple do que ficar pensando em posições no meu construtor, né? Tem suas aplicabilidades. E esse é um mecanismo, um dos mais utilizados em projetos reais, quando a gente sente essa necessidade de quebrar a nossa entidade, né? Trazer uma consulta um pouco mais direcionada, tá bom? Então, tá aqui a alternativa mais conveniente nesse contexto. Claro que, falando de tuple, pessoal, ele não se resume só ao select na entidade. Eu posso também gerar um tuple de forma nativa. Ó. Eu quero criar uma query nativa, e aqui eu teria o select mesmo literal, né, nativo do meu banco de dados. Então, depende muito de algumas ações de estratégicas do teu projeto, tá bom? E aí, vocês podem depois colocar como desafio, se quiser implementar essa questão de forma nativa, tá? Então, em resumo, sobre consultas de banco de dados, usando o JPQL, né, baseado em entidades, são essas estratégias que mais a gente utiliza no dia a dia, nas nossas aplicações, em âmbito real mesmo, tá, pessoal? Isso aqui não é ilustrativo, não. Então, queria saber se alguém tem alguma dúvida para a gente esclarecer antes de virar a chave aqui para o ecossistema Spring. Professor, a parte de herança dá para fazer também? Sim, sim. A parte da herança, ela é um tema um pouco abrangente, porque quando a gente fala de herança, a gente tem 4 estratégias de herança, tá? Depois eu posso compartilhar um link para você, eu acho que até gravei um vídeo sobre isso. Me cobra depois aí que eu te disponibilizo um overview de estratégias de herança. E aí, a forma como você armazena impacta na forma como você também consulta teus dados. Por isso é que é um tema um pouquinho isolado e abrangente. Mas me cobra que eu te passo, tá bom? Eu tenho esse Beleza, vídeo legal. gravado. Um aluno havia me solicitado e eu resolvi gravar para mais alguém tivesse alguma dúvida. Beleza? Valeu. Não esqueça. Fique à vontade. Mais alguma dúvida, pessoal, a respeito? Então, vamos prosseguir. Pessoal, antes da gente começar a parte do Spring, que vocês vão ver que é muito simples, né? Ele conseguiu chegar no nível de abstração tão alta que fica, às vezes a gente fica até sem jeito de dizer o que fazer usando esse framework, porque ele é tão intuitivo que a gente, às vezes, fica sem palavras, né? Eu gostaria de ter algum feedback de vocês, se alguém achou toda essa jornada, essa primeira etapa, significativa em relação à tua jornada de aprendizado, né? Se foi esclarecedora, se achou que isso não é mais relevante para o dia a dia, alguém poderia dar algum feedback só para a gente concluir essa primeira etapa? Eu acho bem relevante. Por exemplo, lá na MJV usam bastante.
O JDBC, esse Entity Manager aí eu não cheguei a usar ainda não, né? O projeto lá não usa, mas a parte de JDBC é bem importante, assim, no dia a dia. Você estava presente ontem, certo? Sim, Tá, o projeto está disponível, depois você acessa ele, e como eu falei, né, o JDBC, pessoal, continua sendo a raiz de qualquer projeto. Tudo que a gente executou, vocês viram no log que é JDBC. Então, a única coisa que eu tenho que me apegar a hoje em relação a isso, são justamente a questão das queries, porque é questão de performance. Eu não sei se o teu projeto, você usa JDBC para persistir, eu não sei, não é tão conveniente, mas a consulta ainda predomina por questão de performance. Beleza? beleza. Tranquilo. Deixa eu aceitar aqui para a gente continuar. Bem, pessoal, sem mais delongas agora, vamos mudar o nosso mindset, que chegou o ecossistema Spring para suavizar tudo isso que a gente viu, que era uma jornada relativamente árdua, foi melhorando, foi mitigando, mas mesmo assim o Spring ainda conseguiu fazer algo tão amplo, né? Tão abrangente que às vezes a gente fica até sem jeito de discutir a respeito, né? E aí eu vou importar um outro projeto, se eu não me engano tem dois aqui para a gente reforçar ainda, que é o Spring Data JPA. Então vamos importar. Alguém? Vamos importar e vou lá, né? Projeto Spring Boot a partir de agora. O que mudou, pessoal? Deixa eu ver se está achando. Só fazendo algumas dependências. O que mudou? O que determina um projeto ser Spring Boot ou ser só Maven tradicional? É isso aqui, ó. Já vamos esclarecer. Todo projeto Spring Boot, ele tem esse elemento no seu pom.xml determinado de parent, dizendo que esse cara tem um parent que é um Spring Boot Starter. Isso é que determina os outros projetos, ó. Os outros não possuem isso. Eles possuem dependências, mas não uma herança de projetos, né? E aí, essa foi o grande diferencial de um projeto Spring Boot. Outro conceito é que agora, pessoal, todas as nossas dependências do Spring, elas são denominadas de starters. Então, eu tenho aqui, ó, o Spring Boot Starter JPA. Nisso, eu já não preciso mais baixar as dependências do JPA, saber quais são as bibliotecas, configurar aquele persistence.xml. A partir do momento que eu coloco aqui, ele já faz essa mágica para nós, tá? Deixa eu só aceitar aqui e vamos prosseguir. Com isso, agora vocês conseguem distinguir um projeto Maven normal para um projeto Spring Boot. Se alguém perguntar como eu consigo identificar, se você disser que o projeto extende o Spring Boot Start Parent, se for numa entrevista de emprego, você já está com mais um pezinho aí de ser contratado, tá bom? E lembra lá das nossas configurações de banco de dados? Agora não existe mais o persistence XML. Toda a configuração, estou no projeto errado. Toda a configuração agora é centralizada nesse application.properties. Um outro direcionamento de eu identificar se um projeto é Spring Boot ou um projeto Spring ou Maven normal. Então, essa é uma outra característica. E observem, pessoal, que agora aquelas mesmas configurações que nós já trouxemos lá do JDBC, agora para o JPA via persist.xml, prevalece, só que nesse application pronto properties. E está aqui mais uma vez o nosso driver, a nossa URL, username e password. Nada mudou. E as configurações adicionais, vejam só. Eu quero criar o nosso banco de dados, eu quero criar as nossas tabelas ou atualizá-las, eu quero imprimir o SQL e eu quero formatar o SQL gerado. Não mudou. Só a forma e o local onde a gente determina isso, beleza? E agora, nós temos aqui o nosso modelo de cliente, veja só. E aí eu pergunto a vocês, alguma coisa mudou nas nossas entidades? Não.
A entidade continua a mesma, a estrutura continua a mesma, as anotações continuarão a mesma, tanto que eu copiei e colei de um projeto para o outro. Continua sendo o coração da aplicação. Isso só vai favorecer para um novo conceito que o Spring Data JPA vai nos proporcionar, que é os famosos repositories. E aí, os nossos repositories, a partir de agora, pessoal, são interfaces. Vejam só, se eles são interfaces, eu não implemento mais nada, porque, como eu falei para vocês, interface é um nível mais abstrato de uma concepção aqui de contratos da aplicação Java. Então, eu não tenho mais como implementar. Então, o que aconteceu do Spring Data JPA desde o JDBC? Eles foram evoluindo através de convenções do dia a dia, jornada de usuário, e eles conseguiram chegar no nível de interpretação tão alta que a gente não precisa mais fazer nada, com exceção do mapeamento. Então, a única responsabilidade de um desenvolvedor que trabalha com JDBC, JPA, Spring Data JPA, é o seu domínio do negócio, como a tua classe é estruturada, tá, pessoal? Espero que tenha esclarecido, né, essa proposta de como vocês vão direcionar agora os seus exercícios, os seus estudos, tá? Mas, claro, né, pessoal, a gente pode fazer inclusões de recursos nos nossos repositórios, e a gente vai discutir logo a seguir esses conceitos, tá? O grande detalhe aqui é que nós agora, por ser uma interface, a gente estende interfaces que o framework oferece, e essas interfaces nada mais do que aquelas classes que nós precisávamos implementar anteriormente. Deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Estou clicando aqui, ó, no Ctrl, né, para navegar. Ó. Olha a CRUD repository. Lembra que foi eu que fiz o save no JDBC? Lembra que foi eu que fiz o find lá no JDBC? O count, o delete, tudo isso eu fazia. Agora o framework faz por mim. Por quê? Porque eu tenho as minhas entidades. Então, a grande sacada dele é coisas comuns e eu já disponibilizo para vocês, tá bom? E aí, com isso, pessoal, a gente tem esse mecanismo aqui de poder realizar, vou mostrar aqui para vocês, todas as operações CRUD que a gente já faria anteriormente, né? Deixa eu ver aqui, inicialização básica, vou já mostrar aqui para vocês. Como é que eu tenho aqui o meu profissão repository, que estou chamando de CRUD, só para vocês perceberem que é a mesma coisa, né? Como é que o meu profissão CRUD tem um método save se não fui eu que fiz? No JDBC eu fiz, eu me lembro, mas como é que tem esse cara? Vou vir aqui, quem é que tem? É o nosso CRUD repository que o framework liberou para mim. Como ele faz, pessoal, eu não sei. Eu só sei que por baixo dos panos, hoje ele executa aquele JDBC que eu deveria ter feito se eu estivesse trabalhando ainda 10 anos atrás, tá? Então, foi o que aconteceu ao longo dos anos, tá bom? E nós continuamos tendo todas as métodos de CRUD. Então, vou aqui, ó, no meu profissão, CRUD, vou mostrar aqui, né? Opa, desculpa. Profissão CRUD, ponto. Olha a quantidade de métodos que ele já nos dá, né? Find by, não, isso aqui foi o que criei. Save, find by ID, find by, ele tem um count para saber a quantidade de registros, ele consegue deletar uma profissão, ele consegue deletar todas as profissões, ele consegue deletar todos por algum ID, se for algo customizado da tua aplicação. Então, ele te dá um recurso aliás, ele te dá um leque de recursos que você pode executar. O que é que eu faço a partir de agora, pessoal? O que é que eu faço? Né? Aí é de cada um. Eu pego o JDBC, o Spring Data JPA, e ele tem esse método exists. O que é que eu faço com essa concepção de exists que me retorna um booleano? A primeira coisa que eu faço é, será se o SQL tem algum comando exist puro? Aí eu vou, como é que eu estudo exist no SQL? Deu certo? Eu vou tentar fazer um exist no JDBC. Deu certo? Vou no JPA, funcionou, para eu garantir que o exist nada mais é do que tudo aquilo que eu pratiquei e está evidenciado. Mas, claro, né, isso é uma jornada de cada um, no sentido de ter domínio em relação a esses mecanismos, tá? O grande destaque aqui, que a gente tem que falar agora, sobre Spring Data JPA, né, que a gente não tem muito o que falar, vamos dizer assim,
é que o Spring Data JPA, ele criou uma convenção, vejam só, pessoal, ele criou uma convenção que o nome dos métodos, eles materializam a nossa JPQL. Recapitulando, o Spring Data JPA chegou num nível de convenção e padronização que, através do nome dos nossos métodos, ele monta a nossa JPQL que nós vimos há 5 minutos atrás. E aí existe um site, que é o do próprio Spring, veja só, que está no projeto, que ele te dá algumas convenções para a gente conhecer aqui. Deixa eu abrir e mostrar para vocês algumas delas. E o que nós agora, como desenvolvedores, só precisamos interpretar essa nomenclatura com comandos SQL que a gente já vivenciaria, né? Então, vamos ver aqui alguns cenários, ó. Por exemplo, aqui, ó, quando vocês visualizam um método igual a esse aqui, pessoal, agora a gente tem que ter uma interpretação. O que isso quer dizer? Eu quero buscar todas os objetos person, que é uma lista, certo? Onde o e-mail address and last name seja igual ao que eu passar como parâmetro aqui. Se a gente for fazer uma analogia, seria select asterisco from tabela de pessoa, o tab person, where e-mail address igual ao e-mail and last name igual ao last name que você informou. Basicamente é isso, tá? Ele também tem o poder de realizar operações de distinct. Então, busca dados distintos. Ele vai buscando também, busca nomes ignorando o case sensitive, se o nome é maiúsculo ou se o nome é minúsculo. Então, tudo isso que o framework oferece a nível de consulta, pessoal, nada mais é do que aquilo que a gente faria a 4 mãos, vamos dizer assim, né? Eu digo 4 mãos porque é uma dor de cabeça a gente fazer esse trabalho. Então, ele só sofisticou algo para nós. E o que é que nós, desenvolvedores, precisamos fazer agora? Interpretar a aplicabilidade desses métodos. Agora, um detalhe que também aconteceu comigo, e eu recomendo que vocês não repliquem, né? Deixa eu abrir aqui, ó. Uma vez eu vi um método muito semelhante com isso, ó. Find by cadastro de cliente, tá, pessoal? Simulando. Nome, find by nome, and idade da pessoa, um exemplo. And CPF, and data de nascimento, e assim por diante. Olha a situação do teu método. Ah, o JPA vai interpretar isso? Vai. Mas é um pouco delicado, pessoal, a gente querer achar que hoje essa questão dele fazer essa interpretação virou a bala de prata das nossas aplicações. Muito cuidado com essa questão. Poxa, 1 a 2 atributos como filtro ainda é aceitável, mas de 3 e diante, repensem se vale a pena fazer isso. Mas aí, professor, como é que eu vou fazer para contornar essa situação? Você criaria um método chamado findBy, né? Que é um findBy alguma coisa, e aí você tem um carinha chamado query, que a gente vai ver no código. E aí, esse query, ele volta às tuas origens e diz o seguinte, me dá a JPQL que você usaria se fosse com o JPA, né, sem o Spring Data JPA. Então, esse cara diz, olha, eu não vou me preocupar com um método, eu vou obedecer a query que você montou aqui. E aí a gente vai validar este cenário. Então, ele é muito versátil em relação a essas necessidades, tá, pessoal? Por isso é que, em alguns momentos, vocês vão ver situações que o método já se declara e vai ter situações que talvez o programador usou essa query, porque se ele fosse tentar montar o parâmetro, né, os filtros pelo nome do método, seria um lore vamos dizer assim, de tão extenso a declaração deste método, né, pessoal? Então, são mais essas dicas conceituais. Então, vamos ver se eu fiz aqui. Ah, na profissão eu não fiz. Na profissão,
eu quis trazer dois aspectos, né? Find by nome, você já sabe que ele está filtrando por nome. Todos os clientes por um nome. Aquilo que a gente fez lá do Frank, né, que retornou o Marlon. Só que esse sufixo contain, ele é o cara que representa o like. Porque se eu não colocar find by nome, ele vai tentar buscar pelo nome exato, tá bom? Esse é o primeiro detalhe aqui. Então, a gente tem um containing, tem um like, tem um distinct, tem o exists e assim por diante. Então, é só exercitar essa convenção, beleza? Antes de prosseguir, alguém sentiu alguma dificuldade dessa, né, mudança brusca de conceitos ou está tranquilo diante da jornada que a gente já vivenciou? Tá tranquilo, professor. Tranquilo, né? Então, agora vocês estão vendo que é só uma questão contratual, né? Tudo aquilo que a gente vivenciou está sendo aplicado de forma mais sofisticada. Projeção. O que é projeção? É um recurso sofisticado para as nossas tuples. O que isso quer dizer? Que eu posso, agora, de forma sofisticada, eu não preciso mais implementar aquela tuple. Eu posso converter um objeto, que era a nossa entidade, para um DTO. Eu até chamei aqui de profissão DTO, né? E aí, essa minha profissão DTO não é a minha entidade DTO, é uma projeção, é uma representação. E aí, anteriormente, nós usamos tuple, o JPA tem essa concepção de projeção. E aí, ele já faz automaticamente essa transferência para nós. Aí você diz assim, poxa, então, professor, resolveu aquele nosso problema do passado, né, que a gente vivenciou agora em relação às colunas, entre aspas, né? Eu fiz uns testes e ele diz o seguinte, o nome dos atributos tem que ser igual e tem que continuar o construtor. Se tiver algo de divergente, talvez você tenha que fazer alguma adequação, né? Alguma implementação trivial, tá bom? Então, dependendo do caso, você já pode desfrutar desse recurso. Mas se for algo mais complexo, talvez que nem o cliente, talvez não se encaixe. Mas é tentativa e erro, tá, pessoal? Então, temos uma forma mais sofisticada de converter uma entidade em DTO, tá? Outro detalhe é isso que eu achei fantástico, e eu confesso para vocês que eu pesquisei para essa nossa jornada. O JPA chegou o Spring Data JPA, pessoal, chegou no nível tão hard de abstração que os nossos próprios resultados, ó, pode ser também uma interface. Olha só. E aí eu tenho o getID e o getNome. Olha só que eu não tenho mais nem a classe. Então, essa projeção, para mim, eu faço até aquele meme, né? Que tem o Doutor Mistério, que tem um nível, tem o segundo nível, tem o terceiro nível, esse aqui é o nível mais hard do Doutor Mistério em relação ao nível de abstração. Então, muitas das informações que a gente retorna para as nossas APIs, a gente não precisa ter no back-end o objeto, né? A gente não precisa tratar. E para que vai ser um objeto? Se eu só vou exibir no meu JSON, né? No meu endpoint. E eu só preciso ter os membros getters, né? Na minha aplicação, via interface. Então, quando eu vi esse teste aqui, eu falei, nossa, eu estou muito defasado mesmo, né? E aí, para quem usa a aplicação voltada a APIs de CRUD simples, se você quiser, poxa, eu não quero criar uma profissão DTO que tem os atributos, que tem um construtor, poxa, eu só quero exibir a profissão para o cara, né? As profissões. Cria uma profissão view, que é o suficiente, tá bom? Lembrando que cada caso é um caso, beleza? E ele também mantém a questão dos nomes, ó. Ele monta aqui o where para vocês validarem se isso vai funcionar ou não. Então, ele está aqui, ó, select asterisco from, todas as profissões, where e nome é igual ao nome. Se eu quisesse o like, teria que ter o contain aqui para representar o like, tá bom? Então, vamos prosseguir aqui. Essa é a concepção básica das nossas operações. Vamos ver como é que eu fiz aqui o Start Basic. Ó, Power Interfaces, né, eu estou listando aqui, buscando as nossas profissões para alterar, eu estou listando as profissões literalmente, eu estou excluindo, deixa eu ver, eu estou listando as profissões por nome, ó, Find by nome contain, então ele vai esperar um like, eu estou buscando, isso aqui é importante mostrar para vocês.
Esse aqui é importante, tá? Listar clientes, o erro de lazy, que eu falei que aconteceu agora com Spring Data JPA, tá bom? Vamos lá. Volto aqui para a aplicação, vou iniciar a minha aplicação, e isso aqui é importante também mostrar para vocês. Observem, pessoal, que todo o nosso código, ele ficava aqui, eu tinha criado vários métodos estáticos para executar, para vocês visualizarem, acompanhar, né? Como é que eu faço isso numa aplicação Spring Boot, sendo que agora tudo é gerenciado pelo Spring? E eu não posso mais vir aqui embaixo e criar um objeto na mão, né? Cliente CRUD é igual a new cliente CRUD. Não, é o Spring que faz isso para mim. Quando eu tenho essa necessidade de inicializar uma aplicação, à medida que o Spring subiu, eu chamo um cara que é denominado de Command Line Runner. Então, quando eu digo um Command Line Runner, ele simula o método run, ou um segundo método main, no Spring, né? Cria a aplicação e ele tem um de background ali para ser executado, ok? E aí eu preciso dizer que esse cara é um component no Spring. Infelizmente, pessoal, não estou falando muito de Spring, tá? Aqui é mais um viés de Spring Data JPA, mas um pouco de noções de injeção de dependência, inversão de controle e essas anotações, vocês já se identificariam com o ecossistema, tá bom? E aí eu venho, e eu tenho um segundo exemplo, e eu preciso remover aqui, porque senão ele vai dar conflito. Então, vamos executar aqui, e eu vou dizer, quando o Spring subir, que estiver lá esperando, eu tenho no nosso Start Basic, eu tenho aqui listar profissão, que é o lazy. Qual é o lazy aqui? Eu só vou focar nele, porque os outros é muito mais do mesmo, tá? Então, é listar clientes, para vocês verem aqui, ó. Então, vou chamar aqui, tá, pessoal? Listar clientes. Olha a questão do lazy aqui, ó. Listar clientes, eu tenho o meu cliente e o nosso telefone está lazy. Veja só, a nossa profissão também está lazy nesse cenário. Então, vou executar aqui a nossa aplicação Spring. Um outro detalhe também que determina uma aplicação Spring das demais é que ele tem um logzinho que de cara, Spring Boot, né? Ó, Spring aqui. Então, já é um outro sinal que vocês estão numa aplicação Spring Boot, tá? Então, vamos tentar aqui, ó, ele já selecionou os clientes, muito parecido com o que a gente viu anteriormente. Só que agora eu quero buscar os telefones do cliente. Olha aqui, ó, ele buscou os clientes, né? Cadê? Vou parar aqui. E olha só, já deu um erro aqui, ó. O que acontece? Ele está tentando carregar os telefones, só que você disse que é preguiçoso, é o lazy. Lembra que eu falei para vocês, né? Como é que eu digo, como é que o Spring vai dizer o seguinte, poxa, o cara disse que era lazy. Como é que eu vou chegar e vou buscar o cara? Eu estou contradizendo. Essa foi uma das melhorias que o Spring trouxe em relação ao padrão do JPA. Então, aqui ele teve uma inferência no padrão do JPA. Claro que pode ter comportamentos aí na sua execução. Como é que eu contorno essa questão aqui do nosso cliente para trazer também os telefones? Então, eu venho aqui no meu cliente repository, vamos mostrar ele aqui, ó. E cadê o nosso find all, né? O nosso find all é padrão do Spring Data JPA. E aí, como agora eu quero buscar os clientes com os seus atributos, lembra que eu falei para vocês que tinha a concepção do Entity Graph? E aí, o Entity Graph, pessoal, é um recurso que diz, eu sei que o atributo é lazy, mas eu preciso daquela informação neste momento. E aí, a recomendação que eu dou para vocês é, usem Entity Graph só para um registro. O Find All, pessoal, vai trazer os clientes. Aí vocês exibem na grid, quando a pessoa clicar em editar ou visualizar o cliente, vocês vêm e fazem a chamada para buscar só o cliente, que vai trazer só uma profissão, que vai trazer só os telefones daquele cliente correspondente. É mil vezes melhor do que pegar 1 milhão de clientes e já trazer 2 milhões de telefones, entendeu? Então, isso impacta na qualidade do teu sistema. E aí, aproveitando o gancho, eu tenho aqui duas situações. Lembra da query que eu queria montar? Eu também pude fazer assim. Por quê? Porque o nome do meu método é find cliente with profissão, só para ilustrar.
Isso não é um padrão de consulta que a gente estudou agora há pouco nos query methods, mas eu preciso montar a query para o JPA entender. Aí eu fui e sobrecarreguei, por isso que o nome é Query Override. Eu estou sobrecarregando a query que o JPA faria literalmente, né? Find by nome contain, find by where profissão, né? E assim por diante. E aí eu tive que sobrecarregar e eu chamei aqui, olha, cara, quando a pessoa chamar um cliente através dessa função aqui, ele já sei que vai vir com a profissão. E mais embaixo eu vou dizer o seguinte, agora traz é tudo. Então eu coloquei aqui, ó, find full cliente, sobrecarreguei minha query e eu disse para o Entity Graph quais são os atributos que eu quero que ele dê a consulta universal, a consulta completa. Então é a profissão, os e-mails e os telefones, beleza? Então, essa é a grande sacada desses dois mecanismos, tá bom? Vamos ver, ele vai estar no aspecto de projeção, eu acredito que ele está por aqui, tá? Então, vamos parar aqui para não ser muito conteúdo. Então, vocês viram, pessoal, que aqui o JPA, ele já nos oferece um vasto leque de mecanismos comuns para as nossas operações. Por isso que eu chamei aqui um comando básico em relação às nossas iterações, tá bom? Então, antes da gente prosseguir para algo mais extenso, queria saber se vocês ainda ficou com alguma dúvida em relação a essa abordagem, né, do framework. Tranquilos? Tranquilo? Tranquilo, né? Eu acho que é o que mais vocês já estão vivenciando, né? Que grande parte dos conteúdos e dos projetos já obriga que você, obriga entre aspas, tá? Que você já tenha esse domínio, então é mais que natural que você já tenha essa perspectiva de experiência com o framework, tá? E aqui são só detalhes, macetes, para que vocês Então, enriqueçam. professor, é porque a maioria dos tutoriais você vê bastante o Spring JPA, só que ele purão ali, daquele jeito que você falou que vai ficar o Lorem Y, né? Uhum. Esse Entity Graph que você mostrou agora, Aqui? para quando, aí ó, Sim, Entity Graph, que é mais difícil de se ver, né? sim. Já é uma novidade para mim, no caso. E de se aplicar, né? Porque Aham. é o que eu sempre falo, pessoal, para não ser repetitivo, nem tudo que a gente apresenta para o cliente precisa ser carregado num primeiro momento, tá? Existe um fluxo. Primeiro é a consulta de todos os clientes. Eu preciso só dos dados básicos. Quando eu for abrir o detalhe daquele cliente para uma visualização, para uma impressão ou para uma alteração, aí eu preciso trazer ele como um todo, entendeu? Então, dependendo muito da tua jornada, tá? O caso da. Mais ou menos parecido com aquele caso que você passou pra gente da atomicidade, né? Isso, perfeito, entendeu? Uhum. Só que a atomicidade é para garantir a persistência. Sim, E sim. aqui o Entity Graph é para garantir que só está trazendo o que você precisa naquele momento, entendeu? Sim. É o bate e volta, né, conceitual, É o caminho inverso, né? Um você salva tudo, o outro você vem trazendo de pedacinho. de pedacinho. Isso mesmo. E lembrando que quando a gente traz de pedacinho, não precisa trazer N pedacinhos, traz o pedacinho só daquele registro em destaque, tá bom? Então, Beleza. tranquilo. Temos aqui, pessoal, esses recursos, né, que a gente consegue explorar. Claro que, se você for tentar aplicar isso em um outro contexto, pode ter um problema, uma dorzinha de cabeça, é natural. Eu, para elaborar esse material, pessoal, não foi assim em dois palitos, como a gente diz aqui. Teve um estudo, teve tentativa e erro, eu tive que recriar o banco, eu tive que reconsultar alguns conceitos, e é natural. Acho que é isso que faz o grande diferencial de nós desenvolvedores, é nos provocarmos a ter um desafios e ver como os frameworks se aderem a essa realidade, tá bom? Então, eu sempre digo, pessoal, não se cobrem tanto, né, não se boicotem, porque, eu não consigo chegar a esse nível de forma tão imediata. Não foi imediato, pessoal, é um tempinho de estudo mesmo, tá? E agora, para encerrar, vamos dizer assim, essa jornada de persistência, eu gostaria só de mostrar dois aspectos aqui também no nosso cliente. Ó. O nosso cliente view, ele tem aqui, ó, ID, nome, endereço logradouro e profissão nome. Isso foi uma curiosidade, eu confesso para vocês que eu me provoquei e, por sorte, isso aconteceu.
Alguém poderia me dar um overview de por que que eu estruturei esse cliente view, né, que a gente falou agora há pouco da nossa tuple, com essa nomenclatura dos nossos atributos, ou dos atributos em questão? Alguém poderia expor? Ah, o professor, você fez por isso, por isso e por isso? Eu acho, dando um chutômetro aqui, hein, professor? Tá. Que eu não sei se é o JPA que mapeia, mas provavelmente ele deve entrar na tabela endereço, nesse caso embedded, e trazer o logrador ali e completar, fazer o get, né, da informação. Uhum. É isso? Isso mesmo, perfeito. Então, vocês observam que isso é só um padrão. Eu fui instintivamente, né? Eu já tinha estudado. Poxa, eu sei que o nível 1 rodou bonitinho da profissão. E se fosse 3 níveis do meu objeto? Se eu criasse um cliente view, que eu quero cliente, endereço, logradouro, cliente, profissão, nome. Não é o mais conveniente, mas eu testei só para trazer para vocês que o JPA ele só se adequou, né, o Spring, a convenções que a gente já vivenciou. E aí eu consegui ter esse resultado, né? E aí, conforme resposta, eu também consigo trabalhar com projeções sobre interfaces a relacionamentos entre elementos, não necessariamente só nível 1, certo? E aí eu consegui chegar nesse denominador, beleza? O outro aqui, ó, eu tenho o cliente response. O cliente response, ele é um pouco mais aderente àquilo que a gente já conhece, né? Eu teria aqui o meu cliente DTO, eu chamei de response porque já com uma questão de APIs, tá? E aí eu reproduzi, olha só, pessoal, eu reproduzi a minha entidade, só que não mais como um CRUD, só uma interface, e eu também criei as representações response das suas dependências, olha só. Aí eu tenho a minha interface de endereço response, eu tenho o meu logrador, o número e CEP. Então, aqui é o tuple nível hard, entendeu? Então, eu criei uma representação DTO via interfaces, porque eu sei que o Spring Data JPA é robusto em relação a isso. Então, temos mais duas alternativas de termos interfaces para a finalidade de ser convertidas em JSON em nossas APIs. Tá bom, pessoal? Projeção aqui em nível hard. Beleza? Professor, Sim, não entendi direito. Você poderia me explicar de novo essa questão das interfaces aí? claro. O que é que acontece? Nós sabemos que as interfaces, elas são utilizadas só para ter uma representação de um objeto. E aí a gente usa interface porque grande parte das vezes essas interfaces vão ser consumidas via API, certo? Então eu estou lá, o meu JSON, a profissão, nome e endereço, o ID e o nome. O JPA chegou num nível tão alto de abstração que eu não preciso mais ter um DTO de profissão, um DTO de cliente. Eu só preciso ter uma projeção. O que é uma projeção? É um nível alto de abstração que o próprio JPA já converte a minha entidade nesta projeção, entendeu? E aí, a níveis de regra, olha aqui a nossa classe cliente. A nossa classe cliente é uma entidade, e eu disse o seguinte, a única coisa que eu uso com o cliente é jogar ele para a API. Poxa, eu não vou criar um DTO, porque eu sei que o Spring Data JPA é robusto. Aí eu peguei e criei aqui um cliente view, ó, o cliente view não, cadê? Um response aqui, desculpa. Um cliente response, só que não é um DTO, é uma interface, entendeu? Ah, entendi. Então, quando o cliente faz uma requisição, você busca informação no banco, na hora de retornar essa informação, né, o nome, aí no caso, endereço, profissão, nascimento, você criou a interface como se fosse o DTO, né? Isso, que é o framework denomina como projeção, entendeu? Ah, Lembra que, legal. louco, né? E aqui, ó, deixa eu te mostrar aqui, ó. É isso aqui, ó. Só que ele tem que seguir a hierarquia, né, ó. Tem o cliente, que tem a projeção de endereço, certo? Que tem a projeção de profissão. É muito sofisticado, na minha opinião, para os dias atuais, que grande parte das aplicações são para APIs, né? E aí, o framework oferece esse mecanismo. E o mais legal é que aqui, ó,
Acho que eu tenho tanta classe agora, peraí. E o endereço está contido em cliente, né? Não é uma Hum, classe associativa. Não, não, é tudo interface, ó, entendeu? Eu Tudo é repliquei, interface. eu repliquei, ó. Eu tenho o meu embedded de endereço, porque precisa, Ah, isso. entendeu? Ó, eu Aham. preciso. São duas fronteiras, viu? Continua tendo a camada de persistência, tá? Aqui é mais para uma visão de DTO, beleza? Agora me bateu outra dúvida. Não sei se o senhor quer saber. Vamos supor, você tem cliente, vamos supor que o endereço não fosse embedded, e você quisesse retornar o endereço do cliente, e você tivesse uma associação, por exemplo, um cliente tem Não vários, mudaria, não não muda, mudaria? não. Se o mapeamento aqui, ó, se o mapeamento Hum. já tem o endereço, tá aqui, ó. Ó. É porque já faz referência a outra tabela, né? Isso. Agora, se fosse um cliente para mais de um endereço, aí isso não funcionaria, entendeu? Ah, show de Entendeu? bola. Tá? Obrigado. Cada caso é um caso. Fosse um cliente tem mais de um endereço, aí você teria que ter dois serviços, um para buscar o cliente e depois selecionar os endereços do cliente, seriam duas chamadas HTTPs, tá? Ah, show de bola, obrigado. Que poderiam ser duas projeções, uma projeção de cliente e uma projeção de endereços, entendeu? Sim, sim. Bom, Show de bola. beleza? E aí aqui, pessoal, só para a gente familiarizar, dois detalhes antes de executar, é que eu trouxe o Profissão DAO, que nós trouxemos de legado desde que, né, a gente migrou para o JPA. O fato da gente usar Spring Data JPA não elimina eu ter o meu DAO tradicional, o meu Entity Manager por alguma razão. Só que a gente não precisa mais ter o Persistence XML, não precisa mais ter a nossa fábrica de Entity Manager. Quando vocês quiserem o Entity Manager dentro de um ecossistema Spring Boot, é só dizer que ele é um repositório, que ele tem que ser informado, porque senão ele não vai funcionar, e o nosso Entity Manager, ele é carregado através dessa anotação. Ela é tipo o Outwired para o Entity Manager, a gente chama ela de Persistence Context, tá? Então, eu quero fazer uma consulta mais complexa que via interface não dá certo. Não tem problema. Você pode criar aqui o teu Entity Manager, faz o teu JPQL e retorna o teu dado de forma tradicional, tá bom? Eu quero salvar uma profissão sem ser Spring Data JPA. Por alguma razão você quer fazer isso, né? Não é impeditivo. Antigamente nós não tínhamos o begin transaction e o commit transaction, né? Lá nas versões anteriores. Isso foi omitido por essa anotação chamada transactional do Spring Framework, ó. Então, tudo aquilo que manipula o banco de dados, ele tem que ser um método transacional, tá? Então, observe que para o save, está aqui, o transaction para o delete. Mas para buscar, eu não preciso do transactional, é o meio tradicional que a gente já vivenciou, né? Então, o transaction é só quando eu quero manipular o banco. E, por último, deixo aqui um detalhe para vocês consultarem. A gente exercitou o JPQL, mas em alguns projetos eles usam uma tecnologia chamada Criteria, que ele monta via builders as tuas consultas. Alguns projetos usam Criteria, então recomendo vocês a pesquisar o que é esse Criteria no Hibernate, tá, pessoal? Só por uma questão mesmo de turbinarem aí os seus conceitos. Eu, particularmente, nunca utilizei, só utilizei um projeto há pouco tempo, e aí foi mais JPQL e depois Spring Data JPA. Mas não custa nada conhecer esse mecanismo, tá bom? Alguma dúvida? Até agora nenhuma. Não. Tranquilo, né? Então, eu vou tentar executar essa projeção. Vamos ver lá o suprassumo, né? Vamos ver se ele vai rodar bonitinho. Deixa eu comentar esse aqui. Porque os outros são mais do mesmo, pessoal. A gente já estressou, né? Vamos dizer assim. Listar cliente response project. Eu já deixei até no gatilho aqui para a gente ir direto ao ponto, né? Vamos imaginar que esse teu cliente response só iria para a API. Então, eu quero buscar todos os clientes que é só interface, não é entidade, pelo nome Gleison. Vamos executar aqui e espero que eu venha. Deixa eu dar um debug aqui. Na minha application, ó, ela é a única classe que tem um método main. Vamos executar aqui.
Vamos ver quantos Gleison tem na base de dados. Isso é natural, só tem um. Vamos executar. Vamos ver. Clientes views. Vamos ver aqui. Olha só, pessoal, temos um registro. Ah, vamos passar aqui. Vamos fatiar, né, como diz a história. Limpei. Olha só, ele já buscou aqui os nossos registros, ó. Vamos ver. Cliente, Gleison Sampaio. Olha o endereço, Rua das Flores. A projeção aqui em sua máxima aplicabilidade, ó. v.endereço.logradouro, né, a navegação, e a profissão programador. V endereço, v profissão.id e o nome, ó. Então, funcionou trabalharmos com projeção via interfaces utilizando o Spring Data JPA nas nossas aplicações, pessoal. Eu acho que isso é o grande, como é que chama, a grande sacada que o framework vem para nos oferecer para a gente eliminar aquelas camadas de transformação, né, criar os DTOs, um construtor, aí tem que ver as posições dos objetos e tal, né, então eu achei isso fantástico. Ainda Tá? tem que converter, né, de entidade para DTO. Isso, os mappers, né, que a gente Tem que chama, fazer né, o lambda lá. desse jeito. E eu descobri isso recentemente, eu descobri para esse nosso encontro, tá, pessoal? Então, é uma novidade para mim também, que a gente vai explorando e, consequentemente, conseguimos chegar a esse denominador, tá? Lembrando que, como eu falei, é porque eu tenho já uma expectativa de processo, de padronização, né, de refatoração. E aí, às vezes, você consegue se provocar um pouquinho mais, porque você já tem uma expectativa, tá bom? E aí, para encerrar, como não poderia faltar, né, hoje nós trabalhamos para um viés de APIs. Eu também deixei esse projeto com viés de APIs para que vocês possam desfrutar desse nosso mecanismo, né? Um detalhe aqui que eu gostaria de apresentar primeiramente para vocês é que, se possível, né, pessoal, deixem de lado por um tempo essa ansiedade de ver as famosas APIs sendo subidas, né? Ah, eu tenho que criar um web service, eu tenho que chamar meu controller. Vocês viram que, falando de persistência, em nenhum momento o requisito era que eu tivesse chamando isso via Postman, que eu tivesse conectando isso na minha aplicação Angular ou Vue.js. Foquem no coração da aplicação, em primeiro momento, persistência. Depois que a persistência está consolidada, aqui a gente tem 4 repositórios que garantem que está tudo bonitinho. Agora é a hora de divulgar isso para o mundo, entendeu, pessoal? Por quê? Porque se vocês forem tentar divulgar para o mundo uma coisa que não está validada, a tentativa de divulgação pode ser um grande problema, porque vocês não sabem, o problema é na API, ou o problema é no mapeamento, ou no problema é no controle, o problema está onde? Então, aqui a gente já canalizou e centralizou esse fluxo. Então, para mim, qualquer erro que acontecer agora na minha API, obviamente, são nos meus controllers, pode ter na minha camada de service, que não está legal, e aí eu já mitiguei uma camada de possíveis erros da minha aplicação, tá? Então, vamos agora para uma aplicação Spring Boot com VRC Web. O que difere uma aplicação Spring Boot web e não web? Pessoal, é só isso. Se eu colocar esse Starter Web, agora ela se tornou uma aplicação web. Só é isso, tá, pessoal? Não tem nada de diferente. A grande particularidade é que eu coloquei o Swagger como documentação, mas isso não infere a definição de ser web ou não. É só essa Starter Spring Boot Start Web. Antes era só JPA, agora é JPA e Web. E aí, com isso, o JPA faz o Spring, né, faz a sua mágica de criar um Tomcat aí por baixo dos panos, para que a gente possa desfrutar da nossa API. E aí eu vou executar a nossa aplicação. Observem, deixa eu ver esse start. Ah, eu estou dando uma carga aqui de profissões só para poder ilustrar a questão de filtros. Mas observem que eu não tenho mais aquele comando, que eu não vou mais usar o console, agora eu vou usar a minha API de fato, tá? Então, vamos subir aqui. E o grande detalhe é o console aqui, ó. Estamos aqui, ó. A nossa tabela cliente adicionou mais uma coluna sexo
e a nossa profissão adicionou esse campo, data, hora de alteração e data, hora de criação. Por quê? Eu vou explicar para vocês a seguir, tá? Inserimos algumas profissões, por quê? Porque o nosso Command Line Runner, eu pedi para fazer essa verificação, ó, e aí eu inseri mais registros aqui. É obrigatório? Não, é só para ilustrar, e temos aqui mais 20 profissões, tá? E aí, com isso, pessoal, agora o nosso pensamento é em API, tá? Então, vamos focar aqui. A nossa API, ela começa com o controller. E esse controller eu chamei aqui de web service por enquanto, tá, pessoal? Essa é uma convenção minha, mas é o mesmo controller para quem já trabalha. E aqui eu tenho a minha profissão resource, ou a minha profissão controller. Se vocês observarem, eu até falo isso nas minhas aulas, que a camada de web service, muitas pessoas acham que é a camada mais complexa de uma aplicação. Não, ela é a camada mais sutil da nossa aplicação. Porque o que é que a nossa camada de web service faz? Simplesmente ela delega para aqueles que já existem. Se você já definiu a tua camada de serviço, a tua camada de serviço conhece do negócio. Se você definiu a tua camada de repositório, a tua camada de repositório conhece a tua camada de persistência. E o que é que o web service faz? Só expõe para o mundo. Então, ele diz o seguinte, ó, esse cara faz isso, esse faz aquilo, para quando alguém me pedir. Então, ele é só um cara que delega as responsabilidades, as execuções. Não tem muito mistério um web service utilizando Spring, né? E aí, o que é que ele precisa? Obviamente, ele precisa de métodos HTTPs, seguindo as convenções, push, put, delete, e assim por diante. Ele contém uma composição de anotações que ajuda nessa interpretação, porque tudo é texto. Tudo que navega no HTTP, na web, é texto. Mas como é que eu converto um texto em um JSON? Como é que eu converto uma URL em parâmetros da minha requisição? Aí a gente tem anotações específicas. Request body, path variable, request param. Então, são anotações que ajustam de acordo com as nossas requisições, tá? E aqui eu tenho um CRUD via web service da nossa profissão. Eu salvo, eu atualizo, veja só, eu listo e eu pego os nossos objetos aqui, ó, tá? E aqui eu trouxe um pouquinho de ênfase de paginação que eu vou mostrar para vocês, só com uma questão conceitual, tá? E aí, como é que eu vou acessar agora a nossa aplicação? Como nós sabemos, a aplicação do Spring Boot sobe na porta 8080. Como eu habilitei o Swagger com uma dependência da OpenAPI, eu espero que ele seja exibido aqui a nossa API. E olha só, a nossa API já estando em disponibilidade a partir de agora. Então, não vamos salvar, vamos buscar as profissões usando o método get. Venho aqui, dou um try, executo, e está aqui as nossas 20 e tantas profissões no banco de dados. O que é que eu fiz aqui? Eu já não me preocupei mais com a camada de persistência. Eu só mapeei as minhas URIs aqui, ó, para poder fazer as chamadas nos repositórios, nos servers, porque eu já consegui validar que estava funcional. Beleza? Sobre as nossas profissões, tem um detalhe aqui que eu trouxe como um plus para ilustrar a concepção do poder da paginação usando Spring Data JPA, tá, pessoal? E essa é uma forma mais simples para poder não ser tão complexa nesse primeiro momento. O Spring Data JPA, ele tem essa concepção aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Service, vamos ver quem é esse service aqui. Profissão service, tá? Todo o código está disponível aí, né, pessoal? Vocês podem depois averiguar, tá? Quando eu venho e mando listar, veja só, o Spring, ele tem uma questão de parâmetros, página e o tamanho da página. Então, você pode passar isso como parâmetro ou criar um objeto mais complexo. Eu não quis fazer isso. Então, você lista todas as profissões pelo nome e você pode delegar uma paginação e o tamanho da página. Nesse caso, ele retorna esse objeto pageable, do próprio Spring Framework, tá? E aí eu tenho essa classe aqui, PageRequest, vamos ver, que é uma classe também do Spring Framework, que ele já monta essa paginação para a gente. E o que é que eu fiz aqui? Simplesmente eu disse, se for informado o nome, e o nome não é vazio, de uma forma bem simples, ele vai buscar todas as profissões onde o nome contém.
Vamos ver como está o nosso repositório. Olha como é que é o contain aqui, ó. Esse contain, ele também retorna uma paginação. Então, o Spring Data JPA é poderoso. E aí, com isso, ele diz, olha, além do nome, eu quero que tu me dê a página. Como é que você quer que monte? Ok? E ele vai me retornar um objeto página, tá? Nessa concepção. Nesse caso, eu também tenho um find by. Por que esse find by? É um find all, só que paginado. E aí eu venho, o que é que ele tem? Nada. Ele só tem a página e não tem parâmetros nenhum. Então, o que é que eu disse? Se informa o nome, vai buscar todo mundo que contém like nome. Se não, vai buscar todo mundo pela quantidade de paginação aqui, tá? E aí, vamos ver. Eu não vou informar o nome. Eu quero buscar da página 0, o índice 0 da página, e eu quero buscar os 7 registros. Vamos ver aqui, ó. Então, eu vou dar um size, e eu tenho aqui, ó, de 1 a 7, tá? Ó, eu tenho os nossos registros. Eu quero buscar a segunda página, de 7 em 7. Aí eu tenho que colocar 1, né? Que é sempre menos 1. Então, ele foi e trouxe do 8 até o 14. Então, temos aqui uma ilustração do que se refere ao uso de paginação utilizando Spring Data JPA. Tá bom, pessoal? Foi mais para ilustrar aqui para vocês. Quanto ao aspecto do cliente, vamos ver o que é que eu consegui trazer de recurso também via API, né? Deixa eu ver, eu tenho um post, eu tenho um cliente response, por nome, o get one, vamos ver esse get one aqui. Get full. O get full é o nosso entity graph que eu ilustrei para vocês. Eu quero buscar todos os nossos clientes, eu quero buscar de um cliente, eu quero que ele venha completo, tá? E também nossa projeção de interfaces. Esse é o momento que a gente aplica a projeção em sua essência, né? Então, vou buscar aqui o nosso cliente. Então, o nosso get de clientes, cadê? Quem é que chama ele? Vamos ver aqui. Esse search, ele vai buscar o cliente em sua essência, ó. Esse cara é o objeto cliente, tá, pessoal? Nós temos o get all, também busca o cliente. Cadê o que tem o cliente? Não estou chamando, não? Aqui, o próprio método get, ó. O próprio método get, que é esse cara aqui de fato, eu vou buscar o cliente. Então, vou buscar aqui com GL. Vamos ver se vai trazer. Aqui, ó. Gleison, que tem o endereço e que tem a profissão, tá? Então, a projeção é essa aplicabilidade. Eu montei um objeto mediante uma necessidade de uma resposta na minha API, tá bom? Em resumo, eu acredito que os conceitos triviais que a gente vivencia, os grandes destaques são esses, em relação a APIs, né, com ênfase à persistência. Para a gente encerrar, vou buscar o cliente por ID 1. Vou colocar aqui. Vamos executar. E olha aqui, pessoal, o nosso cliente, usando o Entity Graph, eu estou trazendo todas as informações, caso aquilo que eu mencionei para vocês, né? Listo todos os clientes, selecionei o cliente, eu vou buscar ele completinho, com todos os detalhes que eu preciso mostrar na minha tela, vamos dizer assim, ou qualquer outra iteração, tá? E aqui é o poder do Entity Graph entrando em ação, tá bom? Bem, pessoal, era isso que eu queria compartilhar com vocês a respeito dessa jornada de persistência de dados, um pouquinho, né, uma palhinha de como isso impacta também na questão das nossas APIs, que é o grande marco em relação ao nosso desenvolvimento hoje, principalmente para quem é back-end, né, e aí eu deixo uns minutinhos para alguém quiser fazer alguma consideração, tirar alguma dúvida diante dessa nossa jornada. Ô, professor, Sim. eu não sei se você passou, mas eu gostaria de saber aquele conceito de Mapped by. Você poderia explicar rapidinho? Mapped by, Aham. aonde você Quer, viu, quer ver? Eu acho que eu tenho um exemplo aqui para deixa eu ver. que eu consigo meio que fazer referência a um atributo de outra classe, utilizando ele, mapeando por ele, né?
E eu vi também, que depois que fiz aquele treinamento com o senhor, também vi que dá para você fazer com ID, né? O Embedded ID. Sim, são os IDs compostos, né? Aham. Isso mesmo. Eu já estava começando a ficar maluco, porque o nível de abstração vai crescendo tanto. É. Tem hora que você não sabe o que está fazendo, mas você sabe o que faz, né? Deixa eu ver Vamos, aqui. deixa eu ver, Mapped by. Uhum. Você está falando da concepção de APIs ou do JPA? Do JPA. Ele meio que consegue, por exemplo, vamos Ah, supor. já sei o que, lembrei. Acho O que que tá que falando. acontece o Mapped by, né? É Aham. quando eu tenho uma referência circular. Quando a classe A tem uma lista de classe B e a classe B, todos os itens da lista conhecem a classe A. Isso hoje não é tão utilizado na concepção. Por quê? Porque o próprio nome diz, né? Uma alta dependência, a gente chama isso de alto acoplamento de um objeto ao outro. Como para contornar isso, observa que na minha classe cliente, no meu cliente aqui, ó, eu não uso mapped by, eu digo o join column. Então, o Uhum. que que acontece? Quando o telefone for criado ou salvo, ele chega e diz o seguinte: estes telefones serão armazenados para o cliente que eu estou salvando. E aí o JPA diz: vamos salvar o cliente, gerou o ID 1. Vamos salvar o telefone, salvamos os telefones e dizemos que agora o ID desses clientes para esses telefones é 1. Ele cria tipo um cache de IDs para não precisar usar o mapa de byte, que o mapa de Bayes ele gera uma dependência. A classe A tem B e B tem A. Não é tão aplicada atualmente, Ele meio entendeu? que faz um apontamento, né? Então eu usei isso por um tempo, mas eu vi que quando usa API, aí como é que eu vou listar A que tem Bs e cada B tem A? Aí ele dá um estouro na requisição, porque É, ele eu, precisa eu, montar a árvore. eu vi que quando ele vai montar, começa a dar um estouro do Jason lá, né? O Isso, Jackson. Ele, isso, ele começa lá, aí começa, um chama o outro, que chama o outro, aí fica aquele Jason gigantesco. Lá você tem que dar Jason ignore em um, né? sim, sim. Mas isso já é um problema em cascata. Será se realmente, naquele momento, tu já queria trazer tudo isso? É aquela Uhum, discussão do Entity Graph que a gente abordou, entendeu? entendi. Então, são detalhes para a gente deixar a nossa aplicação ela mais específica à jornada, né? Que isso é o que Uhum. importa. Como eu falei mais cedo, né? As pessoas discriminam muito o Java por causa desses detalhes. Mas, poxa, muitas das vezes é uma configuração, é uma definição, uma estratégia, e aí, consequentemente, você consegue ter ganhos significativos na tua jornada da aplicação. Então, eu não sei se você vai lembrar, quando eu e o Diego descobriu sobre o string format, né? Uhum, Às vezes você vê que é um negócio tão simples, mas é tão poderoso, que ele cortou metade do caminho do esforço que a gente teria que fazer, né? Para sim. formatar os dados, em um passe de mágica, mas é mais sobre o domínio da linguagem do que propriamente o Java ser verboso demais ou algo do tipo, né? Sim, é uma questão evolutiva, né, gradativa. Então, hoje você tinha essa percepção, foi explorando, conseguiu encontrar uma outra alternativa para algo que você tinha encontrado uma solução que resolveu, né? Aham, Mas agora você se sente mais confortável de refatorar para algo mais adequado, né? E esse é o caminho mesmo da nossa jornada de desenvolvimento. Esse é o caminho mesmo, tá bom? uhum. Obrigado, Bem, professor. tranquilo. Pessoal, espero que vocês tenham curtido essa jornada. Em breve, esse conteúdo vai estar disponível no YouTube também, caso vocês queiram revisitar. E, mais uma vez, o código já está no nosso GitHub. Tenho todo aí acesso para explorar um pouquinho mais de tudo isso que foi apresentado. Tá bom? Um abraço, pessoal. Boa semana para todos vocês. Obrigado, professor. Você também. Feliz Obrigado, Natal, viu? professor. Para vocês aí. Vocês também, gente. Então, tudo de bom para vocês. Tchau, tchau. Tchau, tchau.